Vocês estão conseguindo ver os slides, gente, sim ou não? Não. Não, professor. Só um minuto, peraí. Vou tentar mais uma vez, peraí. Estão conseguindo ver? Sim. Sim? Perfeito. Então, olha só, gente. Nessa nossa segunda parte da avaliação, né, para nossa segunda avaliação, na verdade, nós temos algumas características que envolvem o comportamento do adolescente, né? Nós ouvimos na aula passada um pouco sobre o que nós chamamos da utilização de álcool e drogas e o vício, né? A gente, inclusive, pôde ter a oportunidade de ver aquele vídeo que mostrava uma realidade, né, do alcoolismo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve a sexualidade e as infecções sexualmente transmissíveis na adolescência. Primeira coisa importante da gente entender é o seguinte: a sexualidade, gente, ela não significa apenas o ato sexual, né? A sexualidade, ela é muito mais do que isso, onde, por exemplo, ela também representa a forma como o adolescente ele se vê, né? Então, a autoaceitação, a imagem corporal, ela reflete também o conceito de sexualidade na criança e no adolescente, né? Isso é interessante da gente falar, porque habitualmente eu costumo dizer que quando a gente fala sobre sexo, por exemplo, esse assunto ele não é mais um tabu, né? As pessoas habitualmente costumam falar sobre isso, porém, o ambiente familiar ele é o único ambiente onde falar de sexo ainda é um tabu, né? A educação sexual, ela não deve ser uma responsabilidade da escola, não deve ser uma responsabilidade do profissional da saúde, né? Não é uma responsabilidade do vizinho, entre outros. Isso é uma responsabilidade familiar, tá? Nós não podemos esquecer que a família ela tem um papel fundamental dentro desse processo de, né, de orientação, de própria educação, entre outros. Porém, né, quando você fala de um processo educativo realizado pela família, pelo pai, pela mãe, nós temos algumas coisas interessantes em falar sobre isso. Qual é? A família, muitas vezes, realiza um tipo de orientação sexual um pouco mais cultural. Como assim cultural? Vou dar um exemplo para vocês. A família, às vezes, fala para a menina, assim, olha, você só pode ter relação sexual depois que casar. É uma orientação. Perfeito. O homem já, muitas vezes, o pai estimula ele a vida sexual precoce. Olha, você tem que ter várias namoradas e tudo mais. Na verdade, gente, isso daí é uma orientação cultural sobre sexualidade. Isso não é orientação sobre a mesma, né? Quando a gente fala sobre sexo e sexualidade, é abordar, por exemplo, métodos preventivos, né? Como evitar as infecções sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada, né? O que é que acontece com o corpo, com a transformação da adolescência? E isso é uma orientação de sexualidade. Como eu disse para vocês, muitas vezes os pais confundem uma questão cultural e até mesmo religiosa com esse exemplo, né? O maior exemplo que nós temos hoje em dia é, por exemplo, quando o adolescente ele se identifica dentro de um grupo homoafetivo, né? Ou seja, ele gosta de pessoas do mesmo sexo, né? Ele possui uma característica que, por exemplo, a família, muitas vezes, ela não sabe lidar ou não sabe interpretar aquilo dentro de um padrão de normalidade, né?
Então, por mais que a família ainda encontre vocês voltaram a me ouvir, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Tá, acho que parou e voltou. Tá. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre essa situação dos pais, mesmo eles tendo todas essas limitações, esses bloqueios, eles ainda são o grupo escolhido para sim, para realizar esse processo educativo, né? Nós precisamos entender que quando a gente se aproxima do jovem e do adolescente, dentro, claro, dessa responsabilidade de pai e de mãe, você cria a confiança em poder comentar sobre os vários elementos que envolvem essa situação, né? E por que, né, que, por exemplo, hoje a gente considera que o profissional de saúde, uma professora, não pode ser considerada a fonte de informação de orientação sexual, né? Porque estima-se que o padrão familiar de mãe, pai e mãe ainda tem um olhar mais preocupado, que consegue mais envolver a parte de preocupação familiar e de informação. O profissional de saúde, muitas vezes, assim como uma professora e tudo mais, ele é muito mais incisivo, ele é muito mais direto no conteúdo, né? Então, por exemplo, antigamente, quando a gente pensava no amadurecimento sexual, da sexualidade no homem e na mulher, a gente para e pensa assim, o que será que mostra que um homem e uma mulher estão entrando na fase da adolescência, né? Eles possuem características, né, diferentes. Por exemplo, a mulher habitualmente entra na fase da adolescência mais cedo do que o homem, tá? O homem apresenta, por exemplo, pelos pubianos, e desenvolve um pouco mais de massa muscular, né? A voz fica um pouco mais grave, né? A mulher, ela já tem um elemento importantíssimo que faz a transição dela de uma fase de infância para a adolescência. É o que nós chamamos de menarca. A menarca, ela é a primeira menstruação que ela tem. Há muitos anos atrás, eu acredito que até hoje, né, lógico, se tem um hábito muito grande de comemorar os 15 anos da mulher, né? Os 15 anos, ele tem uma história cultural por trás muito curiosa. Qual é essa história? Habitualmente se comemorava os 15 anos de uma mulher porque ela tinha a menarca, ou seja, sua primeira menstruação, com 15 anos de idade, né? Então, esse processo da primeira menstruação, ela era considerada, por exemplo, a passagem de uma menina para uma mulher. Tanto que em muitos aniversários de 15 anos se falava assim, agora o seu fulano de tal apresenta a sua filha à sociedade. Né? Ela já era apresentada como uma mulher. Até hoje a gente comemora 15 anos de muitas mulheres por aí. Porém, hoje a mulher ela está tendo a primeira menstruação muito mais cedo, né? Então a menarca ela tem ocorrido com 12 anos, 10 anos e até às vezes tem meninas com 9 anos que estão tendo a primeira menstruação, né? E a gente se pergunta o seguinte: o que foi que aconteceu, né, para que a mulher, ao longo desses anos, passasse de um padrão etário da menarca de 15 anos para 10 anos de idade, para 9 anos de idade? Vocês têm uma explicação para isso, gente? Alguém chuta alguma coisa? Por que isso está acontecendo? Por que está havendo esse comportamento
precoce, né? Essa idade reduziu tanto para a primeira menstruação. Na verdade, pessoal, é que nós temos algumas, né, teorias para isso, né? Por exemplo, questão alimentar, né? A convivência no critério social e a própria percepção individual sobre a vivência. Iga, o que significa tudo isso? Vamos lá. Questão alimentar, né, principalmente relacionado a alguns elementos, né, hormonais de estímulo cerebral, auxiliam, né, ao desenvolvimento precoce de hormônios femininos. Tá? E a outra coisa, gente, é a percepção social. O que é isso? É a forma como a menina já se vê dentro da sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar uma menina de 7 anos de idade, né? Ó, gente, só lembrando que isso é cientificamente comprovado, tá? Não sou eu que estou falando para vocês. Uma menina de 7 anos de idade que ela começa a ver televisão, né? E ela começa a ver muitos programas que tem o beijo na boca, que tem a relação sexual, né? Que tem essa questão do relacionamento homem-mulher. E o que é que acontece? Ela, observando aquelas cenas, ela começa a criar um comportamento que eu acho que eu já até citei para vocês, que é de identificação projetiva, né? Ela vê aquela situação, né? E ela quer realizar, ela quer fazer. Esse estímulo mental à realização, à vontade, faz com que ela libere hormônios numa quantidade e velocidade muito maior. Isso ajuda no amadurecimento corporal muito mais rápido, né? Parece ser uma característica, às vezes até genética, né? A gente vê muitas pessoas amadurecendo sexualmente precocemente, né? Então, a gente olha, às vezes, uma menina de 12 anos de idade que tem um corpo como se fosse já uma mulher de 20 anos de idade, né? Esse desenvolvimento se dá principalmente por essas características, tá? Está havendo uma relação bem precoce do desenvolvimento hormonal pelo estímulo social e também pela questão alimentar, né? Mas olha só, vamos continuar aqui. O adolescente, ele passa por inúmeras transformações. E dentre elas está o aparecimento da chamada maturidade sexual. Gente, a maturidade sexual, essa mudança toda que ocorre, ela não é uma mudança apenas física, né? Tem gente que acha que é o crescimento de algumas partes do corpo, o desenvolvimento de algumas outras, mas, na verdade, a maturidade sexual também é uma questão psicológica. O adolescente, ele é personificado, né? Ele é observado como ser muito complicado de lidar, né? Tem gente até que brinca com isso, que fala, o adolescente é um saco. Meu Deus, lidar com adolescente é muito complicado. A verdade é que existe uma característica mental realmente de dificuldade de relacionamento muitas vezes. Isso não está relacionado porque ele é chato, tá, gente? Isso está relacionado pela relação dos hormônios com a personalidade, tá? Então, nesse momento, é quando o jovem ele começa a entender a sua independência, né? Independência de maneira exagerada, ela causa vários pensamentos e percepções. Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Todo dia a mãe leva o filho para a escola. Vai andando com o filho para a escola. Chega um dia que a mãe fala assim, olha, a partir de hoje você vai sozinho para a escola. Isso para ele é uma coisa de dependência tão grande que ele se sente uma nova pessoa, né? Agora pode parecer besteira para a gente, brincadeira, mas naquele momento é uma coisa muito, sei lá, grandiosa.
Por que a gente quer grandiosa? Porque tudo o que aparecer para ele, de alguma forma, ele vai ter que lidar sozinho. Então, e se chegar alguém na rua oferecendo drogas para ele? Ele vai ter que resolver. Ah, e se alguém tentar assediá-lo? Ele vai ter que saber resolver, né? Então, a maturidade sexual, quando expõe você a esse cenário, o adolescente cria muitas indagações, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver pais que falam assim: olha, você não pode namorar agora. Você só vai namorar depois que você passar no vestibular. Por que ele se pergunta? Por quê? Ele está certo, ele tem que se indagar, né? Ou então a mãe fala assim: você não pode fazer uso de bebida alcoólica. Aí ele olha o pai e a mãe bebendo. E se pergunta por que ele não pode fazer isso, né? Porque o adolescente ele também pensa assim: por que, que a idade limita alguma coisa? Porque eu só posso beber com 18 anos, né? Então, gente, são várias indagações, perguntas que também vão modificando o comportamento do adolescente. E muitas vezes ele procura, né, ser um pouco mais observado, né? Ele acaba precisando de um pouco mais de atenção, né? E isso é natural e leva ele a realizar comportamentos que a gente muitas vezes já sabe, tá? Olha só, além da explosão de desejos que ocorre na fase da adolescência, surgem também os medos e a insegurança com os novos horizontes. Ainda mais hoje, onde os jovens estão cada vez mais precoces em suas atitudes. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de estarem mais precoces, né, a gente vai pensar o seguinte: o que é que significa a menarca? Por exemplo, o que é que significa a primeira menstruação? A menarca, ela nada mais é do que o simbolismo da maturidade, né, sexual daquela mulher, né? Então, o que a gente precisa entender? A menarca, ela vai simbolizar para aquela menina, adolescente, para aqueles pais, que aquela moça ela está com um sistema reprodutivo funcionante. Tá? Então, uma menina que tem a menarca, a primeira menstruação, com 10 anos de idade, significa dizer que ela pode engravidar com 10 anos de idade. Né? E aí, como é que o pai e a mãe, que tem aquela menininha ainda como uma filhinha, brincando de boneca, né, ali abraçando os pais, como é que você pode entender que ela é passível de engravidar? O que é que as pessoas se falam? Bom, eu não vou falar com a minha filha nesse momento sobre isso, né? Porque ela ainda é muito jovem e eu prefiro não falar sobre isso. Gente, o momento certo de falar sobre tudo é a partir do momento em que a criança ela começa a mostrar os sinais de maturidade, né? Chegou a primeira menstruação, é necessário abordar o que é aquilo. Olha, isso significa tal coisa, né? Está relacionado a tal fato. Aí tem muita gente que fala, mas professor, é porque é muito novinha. Ah, professor, é porque não sei o quê. Gente, a orientação que a gente faz sobre sexualidade ajuda as crianças a evitarem até abuso sexual, né? E nós vivemos hoje em uma sociedade que nós vivemos esse exemplo por inúmeras vezes, né? O abuso sexual ele está em todo lugar. Ele está na escola, ele está ali na casa do tio, ele está ali na casa da vizinha. Então, quanto mais cedo você realiza essa orientação, maiores são as probabilidades de você ajudar ele até a se proteger contra atos como esse, né? Tá, professor, mas só que como é que se realiza esse processo? A gente vai chegar para a criança e vai falar, por exemplo, ó,
o sexo acontece dessa forma, papapá, ppp e tudo mais. A verdade, gente, é que nós temos que ter uma calma muito grande, né? Inclusive, hoje, existem até acompanhamentos terapêuticos com os pais, né? Para como saberem realizar essa orientação com os filhos. Não é uma tarefa fácil, né? Não é só chegar e falar, porque o pai e a mãe muitas vezes têm um bloqueio de entender que o seu filho ele pode realizar alguma coisa, né? Às vezes o pai olha para aquela menina, para aquele menino de 15 anos de idade e pensa assim, não, eu não consigo ver que meu filho pode fazer uma atividade sexual. E aí o que acontece? Você acaba limitando, né, o contato e a ajuda, acreditando que não tem como. Eu acho que no momento certo ele vai me procurar. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês, isso não vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu era adolescente, né, quando eu comecei a ficar adolescente, a única orientação que o meu pai me deu foi o seguinte: olha, meu filho, sempre use preservativo. Só falava isso, né? Então, por exemplo, eu não sabia direito sobre doença, sobre as formas. Será que todo tipo de sexo poderia levar a mulher a engravidar? Então, isso foram coisas que a gente foi aprendendo na escola, né? Os amigos foram falando, e a gente acaba percebendo que existe uma fragilidade muito grande desses pais de abordar esse tema. E quando você vê uma mãe, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tem muito caso aí que mães são super parceiras das filhas. E aí fala para a filha, quando você achar que você vai ter sua primeira relação, comente, olha, eu vou no ginecologista com você. E eu já vi isso acontecer, gente. E tem gente que olha para isso e acha um absurdo. Não acredito que a mãe dessa menina estimula ela a ter vida sexual. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Mãe não estimula nada, né? O que cria essa concepção é o próprio jovem. Se ele quiser ter relação sexual, ele vai ter. Não adianta, às vezes, os pais falarem, olha, você está proibido, olha, se você fizer isso, Deus não vai perdoar você. Não adianta. O jovem, se ele estiver impulsionado a realizar, vocês podem ter certeza que ele vai realizar atividade sexual. E a gente precisa realizar a orientação como sempre foi dada, né? Sempre tentando abordar todas as necessidades. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Não, professor. Não? Perfeito. Então, olha só. Nós vamos ver agora, eu acho que teve no início da aula, no primeiro dia de aula, talvez eu tenha até mostrado essa imagem para vocês, mas é essa aqui, olha só. Como a evolução histórica ela teve um papel fundamental dentro dessa percepção da sexualidade, né? Então, olhem só, essa imagem, ela é uma imagem antiga, né? Vamos botar antiga nisso, né? Vamos imaginar que ela é de 1950, né? E ela nos mostra como ocorria, por exemplo, o encontro de jovens na época, né? A relação, né? O que é que a gente consegue perceber aí, né? Vários casais dançando, a maioria se conheceu nesse momento dessa festa. Vocês conseguem ver na feição das mulheres que muitas estão bem felizes, né? Essas duas principais aí estão sorrindo. E o que é que acontece? Aqui, nessa imagem, se a gente olhar do lado esquerdo, sentado na mesa, vestido de branco, está o garçom da festa, né? Então, ele praticamente não tem trabalho nessa noite. Você não está vendo nessa imagem ninguém de copo na mão, você não está vendo ninguém com uma garrafa na mão de bebida, né? E essas festas, por exemplo, iam terminar no máximo, gente, no máximo, 11 horas da noite, né? Provavelmente nessa época, a probabilidade que uma mulher tinha de conhecer um homem nessa festa e na mesma noite ter
relação sexual era muito difícil, né? A gente percebia que isso não era um padrão muito comum nesse período. E outra coisa, era difícil até de se darem um beijo nessa época, né? Isso fazia com que, por exemplo, as taxas de gravidez indesejada eram menores, de infecções sexualmente transmissíveis eram menores, e até as taxas de abuso sexual eram menores, né? Mas a sociedade evoluiu e nós caímos em um cenário, né, um pouco mais presente. É esse cenário aí, gente. O que é importante a gente falar sobre esse novo cenário, né? Nesse novo cenário, nós estamos tendo, né, um comportamento mais diferente. Onde, por exemplo, a juventude, quando muitas vezes vai para uma festa e tudo mais, já percebe um ambiente com uma presença do consumo de bebida alcoólica muito mais comum, né? Então, nessa imagem, quando a gente olha, a gente percebe o quê? Que essas pessoas, levando em consideração o cenário que nós temos hoje, elas têm uma chance maior de terem uma relação sexual. Nós sabemos que a bebida alcoólica ela é um potencializador, né, de algumas atividades perigosas, como o sexo sem preservativo, como dirigir, né, sob o efeito do álcool, né? Então, por se tratar de uma sociedade hoje onde essas relações são muito mais práticas, a gente percebe que o jovem está muito mais próximo, né, da atividade sexual desprotegida, do consumo do álcool excessivo, entre outras características. Eu comentei com vocês na aula passada que lá naquela época daquela foto antiga, em 1950, os homens eram responsáveis por 90% do consumo mundial, né? Ou seja, as mulheres praticamente não consumiam bebida alcoólica. Agora, hoje em dia, essas taxas mudaram, né? Então, hoje, a mulher consome mais álcool do que o homem, gente, né? Então, a gente percebe aí uma mudança nesse desenho social que está agregado a essa evolução, né, do comportamento. Olha só, a sexualidade uma das características mais importantes do ser humano está presente desde os primórdios da vida. O ser humano é movido por suas pulsões libidinais, direcionadas à busca do prazer. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Maturidade sexual é uma coisa obrigatória. Ela sempre vai ocorrer com o indivíduo. Por que isso é importante a gente saber? Porque nós não podemos frear essa questão e nem podemos bloquear o jovem de viver esse processo da maturidade sexual. Então, o que é que acontece? O jovem está crescendo, o pai e a mãe às vezes querem modificar todo esse processo da maturidade. Não, eu vou levar o meu filho a um terapeuta, eu vou tirar dele a televisão do quarto dele, eu não quero mais ele na internet, porque um dia desses eu vi que ele estava vendo uma foto de uma mulher pelada na internet. Gente, isso não estou falando para vocês que tem que acontecer, mas isso é um sinal, né, da curiosidade sexual. Isso é um sinal da curiosidade sobre como é o corpo. Esse é um processo de maturidade sexual. Nós não podemos simplesmente colocar uma venda no olho do jovem e acreditar que dessa forma nós vamos privá-lo de tudo que há socialmente, né? De como ocorre esse processo, né? Então, é importante a gente entender que antes da gente falar do jovem por si só, das suas necessidades e tudo mais, é preciso falar também sobre os pais e os responsáveis. Eles também precisam é, modificar um pouco a sua percepção. Eles também precisam entender, né, esse cenário onde o jovem ele vai estar assim envolvido.
né? Não tem como a gente simplesmente privá-lo de toda a atividade de crescimento e maturidade sexual. Vamos continuar aqui, gente. Olha só. Apesar da sexualidade ser definido como um conjunto de fenômenos que permeia todos os aspectos de nossa existência, ela é vista inicialmente como um fenômeno biológico, né? Então, a maturidade sexual, ela não vem apenas, porque agora o jovem vai começar a namorar. Porque agora vai começar a ter atividade sexual. Não é só isso, né? Ele é um fenômeno biológico. Isso é importante para o corpo. Desenvolvimento de determinados hormônios, né? O desenvolvimento de algumas estruturas corporais, o ganho de força muscular, tudo isso faz parte de um fenômeno biológico, tá? Tanto, gente, que olhem só, quando você tem uma moça, um rapaz, que eles estão com um processo retardado, um pouco de crescimento da maturidade sexual, eles sempre procuram um tratamento hormonal, que é para desenvolver o corpo, né, entre outras estruturas na reposição hormonal. Então, isso nos mostra como realmente ele precisa passar por esse processo. Bom, porém, sabe-se que é também social e psicológico, e só pode ser compreendido quando situado no âmbito e nas regras da cultura em que se vive. Então, gente, olhem só, é engraçado a gente falar sobre isso daí, né? Pode ser compreendido nas regras da cultura em que se vive. Esse é um outro ponto de vista importante para a gente falar. Por quê? Porque hoje nós temos uma base cultural que muitas vezes, né, estigmatiza aquele indivíduo que já teve relação sexual ou que pretende ter, né, com alguém. Assim como nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes vai estigmatizar o indivíduo que tem interesse com pessoas do mesmo sexo, né? Isso é muito complicado, gente, porque isso está alicerçado, né, em estigmas e preconceitos. E a partir do momento onde as pessoas elas passam a realizar a educação em saúde, né, um processo de orientação apoiados apenas, né, a características culturais, a essas relações preconceituosas, nós vamos ter uma formação frágil, tá? Eu não estou falando isso defendendo um grupo nem outro, nem falando mal de outro, mas, gente, é isso que acontece. Quando nós deixamos cultura ser maior do que tudo, principalmente da razão, a gente vai ter problemas, sim, relacionados ao processo cultural e de educação em saúde. O que é que a gente percebe hoje? Nós percebemos que a pressão, muitas vezes, até mesmo religiosa, que envolve esse jovem, ela é muito grande e é realizada, muitas vezes, pelos pais. Então, eu já até comentei, eu vou comentar novamente, de uma situação onde eu tive um colega, que ele era uma pessoa muito presente na igreja que ele participava, né? E um belo dia ele estava triste, chorando, e o pessoal foi falar com ele, e ele falou o seguinte, que pelo que ele ouvia das pessoas, Deus nunca ia aceitá-lo, porque ele já tinha lutado muito contra isso e ele percebeu que ele era homossexual. Gente, é muito complicado lidar com um exemplo como esse. É muito complicado a gente pensar nessa situação. Por quê? Porque as pessoas estão realmente, né, utilizando de padrões próprios de cultura para criar o medo nas pessoas. Criar uma situação onde elas percebam que elas precisam seguir essencialmente aquilo que os pais falam, né? E aí a gente cai sobre uma coisa importante, né? Será que o bom filho, ele é aquele que obedece tudo que os pais falam, né? Ou será que o bom filho,
ele é aquele que consegue interpretar o meio que ele está e tomar as melhores decisões, né? Eu estava lendo um artigo, né, uma notícia, na verdade, né, não era nada científico, falando sobre o final daquela novela, né, que estava passando à noite na Globo, em que estava procurando o Domênico, né, e que a atriz lá que fazia a mãe que sequestrava todo mundo, o Domênico, falou assim, que bom seria se as mães fossem perfeitas e não errassem, né? E eles estavam falando sobre como essa frase ela tem muito sentido, né? Os pais, eles buscam muito tudo de bom para os filhos, muitas vezes. O problema é que eles são falhos, muitas vezes, na grande maioria das suas orientações. E o jovem, ele precisa ter a capacidade de interpretar o que ele está vivendo. Porque se você fala para o jovem assim, olha, você vai ficar aqui debaixo da minha asa, eu vou proteger você, nada vai acontecer para você. Sabe o que acontece? Cria-se uma dependência tão grande que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas adultas hoje, homens que moram com as suas esposas, têm até filhos, que quando vão pintar a casa, às vezes liga para a mãe para querer saber se a cor que está escolhendo se fica legal ou não. Eu já vi isso uma vez. Então, não é isso que a gente quer. Né? Essa orientação, ela nos ajuda também a criar a independência, né? De criar essa autonomia que nós presenciamos. No início desse nosso slide, gente, nós vimos duas imagens, né? Uma de 1950 e uma um pouco mais atual. Se a gente fosse calcular, nós estamos em 2021, né? Se essa imagem fosse de 2050 e a outra de 2020, elas teriam 70 anos de diferença. É muito tempo, né? Ninguém aqui na sala de aula tem 70 anos. Eu acredito que vocês, no máximo, tenham 30 anos aqui, né? Entre 17 e 30 anos. Mas olha que coisa curiosa, quando a gente olha com uma imagem como essa, nós percebemos como a evolução, né, desse processo, ele ocorreu rapidamente, né? Então, olha só, por exemplo, aquela primeira imagem onde o rapaz está com o computador, o garotinho, lembra um pouco a fase de início de maturidade de vocês da adolescência. Por exemplo, tinha gente que ia para a escola, quando voltava, ia logo para o MSN, né? Não sei se vocês lembram do MSN. Aí abria lá a página, chamava a atenção do pessoal, conversava, né? Aquilo parecia para a gente muito distante, né? Uma coisa assim de muito tempo atrás. Surgiu o Orkut na época, né? As pessoas iam se conhecendo. E nós tínhamos esse cinema, né? O famoso Cine Olímpia, um cinema que hoje já não funciona como antigamente, né? E tinha muita gente que foi assistir aí filme da Xuxa, foi ver filme dos Trapalhões, e de uma hora para outra, gente, vocês saíram desse cenário um pouco mais de crescimento na adolescência, para encontrar na frente de vocês alguns eventos como esse que vocês estão vendo aí. O famoso Pinga na Seringa, olha só o nome. Edição 7 Pecados. O pecado é resistir. Então, o que é que significa dizer isso? Vocês saíram de um cenário, né, ali de conhecimento, de conversa com os amigos, de ir no cinema, para um meio social que joga isso na frente de vocês. Festas que vão, por exemplo, abordar o consumo exagerado de bebida alcoólica, né, a utilização talvez de drogas. Então vocês percebem que não há tempo a perder quando o critério é orientação, né? Nós não podemos olhar para o jovem e falar, não, ele ainda está ali no computador falando com os amiguinhos, já leva muito tempo para ele passar por isso. Não vai, gente. É uma situação rápida, é um processo que, se a gente não participar, ele vai passar por nós e nós, infelizmente, vamos ficar lateralizados dentro desse processo. Tá bom?
Bom, em nossa sociedade, sexo ainda é um tabu no meio familiar, tá? E os problemas relativos à sexualidade são muito frequentes. Acompanhar desde cedo o processo de desenvolvimento pode ajudar o adolescente a prevenir problemas futuros, como o abuso sexual, a gravidez não desejada, a promiscuidade ou dificuldades sexuais propriamente ditas, como frigidez, impotência sexual, ejaculação precoce e etc. Falar sobre isso é interessante, gente, porque olha só, quando você tem a menina e o rapaz dentro desse processo de maturidade sexual, muitas vezes são criadas, né, percepções diferentes sobre esse processo. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a menina, né? A menina, durante esse processo da maturidade sexual, né, ela pensa na primeira relação sexual? Pensa. Mas só que a mulher, ela muitas vezes cria uma magia sobre esse processo. Que um dia ela vai conhecer alguém, que vai ser uma pessoa muito especial, que ela vai ter relação e que provavelmente ela vai casar com essa primeira pessoa. Isso é uma concepção muito conhecida, né, que ocorre muitas vezes. E o homem, muitas vezes, ele é condicionado pelos amigos, às vezes pela própria família do pai, ao quê? Olha, tem que ter a primeira relação sexual. Olha, vai logo que tu tá ficando velho, tu não conhece, tu não teve relação com ninguém, né? Então, o homem, quando ele vai acumulando essas percepções, né, isso causa ansiedade nele. Isso causa uma preocupação com ele. Porque sabe o que acontece? O pai e às vezes os amigos vão lá e vão ver filme pornográfico e o garoto acha que ele tem que ser um ator pornô quando ele for ter relação sexual. E aí o que é que acontece? Acontece que ele vai criando esse episódio todo de preocupação, de ansiedade. Será que vai dar tudo certo? Será que não vai dar? E muitas vezes ele, infelizmente, não consegue manter a relação sexual. Tem, por exemplo, vamos dizer, tem dificuldades de manter a ereção, de ter, né, para, é, vamos dizer, de ter o desejo sexual e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Entre jovens e adultos, hoje, mais de 90%, é muito grande, olha só, mais de 90% dos problemas de disfunção sexual, de potência, eles são psicológicos, tá? Ou seja, não são anatômicos e nem são, muitas vezes, associados a um problema, qualquer dentro de uma estrutura. Isso tem um reflexo que a gente ainda leva em consideração a sociedade machista que a gente tem, né? Por quê? Porque o homem, né, ele é incentivado a dizer que ele não falha, né, que ele é um reprodutor nato, né, que ele tem que estar sempre preparado para atividade sexual. Isso é uma grande besteira, né? Esse pensamento ele é construído dentro do lar, dentro do ambiente entre amigos, né? Como a gente fala, é um pensamento machista. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu estava vendo uma dinâmica de grupo, né, na televisão, no canal religioso, e eles estavam falando com alguns casais onde os homens tiveram disfunção sexual, tiveram problema de impotência sexual. E o que foi que aconteceu? Um deles relatou que quando ele foi ter atividade com a esposa, não funcionou. Não deu certo, né? E, gente, aquilo para ele foi extremamente preocupante. Sabe o que ele falou? Ele falou que o medo dele era a mulher no outro dia e procurar um novo parceiro. Isso é um pensamento extremamente egoísta e machista, né? E ele preocupado com a mulher procurar outra pessoa, ele preocupado de não funcionar novamente,
ele não conseguia manter relação sexual. Ele precisou fazer terapia com a parceira dele. E olha só, um dia a terapeuta juntou os dois juntos, né? E a esposa dele falou assim para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa. Não foi o sexo que nos uniu e fez com que a gente casasse, né? Eu casei com você por várias qualidades. E, inclusive, não vai ser a falta de sexo que vai acabar com o nosso casamento. Se hoje você tiver um problema que você não puder mais ter atividade, eu vou continuar do seu lado. Sabe o que aconteceu, gente? Aquele mesmo dia, ele conseguiu ter relação sexual, né? Por quê? Porque há uma preocupação, muitas vezes desnecessária, em cima desse elemento. Além dessa característica, desse machismo absurdo que reina, né, sobre a sociedade, achando que o homem não pode falhar, achando que ele tem que estar sempre apto a essa atividade sexual. Então, o que é que acontece? Desde jovem, você já deve ter passado por isso, a criança ela já é estimulada a pensar nisso. Vocês já viram que sempre tem aquele tio que fala assim, às vezes, pro garotinho: ei, cadê esse pinto? Já tá namorando? Tem namorada na escola? Então, alguns psicólogos orientam que não é para a gente ficar realizando esse tipo de atividade. Que não é para a gente estar realizando esse estímulo precoce do entendimento sexual, de ter logo um namorado ou uma namorada. Olha, tu tem que arranjar alguém, senão tu vai ficar para titia, né? Ou seja, são características que infelizmente levam o indivíduo a passar por um cenário de ansiedade, né? E às vezes até de preocupação. Bom, só passar o slide aqui. Gente, alguma pergunta até agora? Sabe, tudo bem por aí? Acho que sim, né? Olha só. O início da puberdade, como o estímulo dos hormônios sexuais, propicia uma intensificação das emoções sexuais. Com o desenvolvimento do corpo e dos órgãos genitais, há um aumento do desejo sexual, que agora tem um órgão sexual pronto para consumá-lo. Né? A gente fala assim, ó, no início da puberdade, existe um estímulo de hormônios sexuais, né? Isso é natural, tá, gente? O homem, por exemplo, ele é muito movido pela testosterona. Já a mulher, né, tem outros hormônios, também tem testosterona, mas num volume bem menor, mas tem estrógeno, entre outros exemplos, né? Gente, o principal hormônio sexual que nós temos no corpo é a testosterona, tá? Então, por exemplo, a testosterona, ele é o hormônio responsável nos homens pelo crescimento dos pelos, né, pelo desenvolvimento muscular, né, pelo desenvolvimento do grave da voz, entre outras características. E na mulher também causa, por exemplo, crescimento dos pelos. Por exemplo, é só uma base, tá, gente? Não é uma regra geral. Mas mulheres que possuem pelos em excesso nos braços, por exemplo, tem uma tendência de terem níveis de testosterona mais altos, tá? Então, uma característica física associada ao aumento do hormônio, né, sexual. É muito importante entender que o aumento desse hormônio, ele não pode ser contido, né? Então, às vezes, tem pai que pensa assim, bom, será que não tem uma injeção que pode frear, né, o meu filho desse processo, que pode fazer com que ele espere mais uns anos para poder ter essa maturidade? Não, gente. Não tem como ser feito isso, né? A gente não pode simplesmente pegar o jovem e simplesmente privá-lo, falar, não, pai, você não vai passar por isso agora porque você está muito novinho, você tem 10 anos, 11 anos. Não. E sabe por que a gente não deve fazer isso? Porque, gente, maturidade sexual é uma coisa importantíssima. Simplesmente por causa de alguns elementos como os que a gente vai citar agora, que é o caso
do abuso sexual. A orientação precoce sobre essas características ajudam a gente a tentar evitar os casos de abuso sexual. Então, por exemplo, quando a gente tem um filho, uma filha, orientar, por exemplo, assim, olha, toda vez que alguém tentar tocar você nessas partes do seu corpo, não deixe, chame logo o papai e a mamãe, chame logo alguém de confiança, grite, nunca permita que alguém fale isso para você ou fale sobre isso. Então, gente, a orientação também nos ajuda, né, a evitar esse cenário de abuso, né? Outro critério importante também para a gente entender é o que envolve o comportamento social, tá? Ou seja, essa questão da maturidade, da observação, da orientação, ele nos ajuda a entender também e a favorecer a melhor integração, né, daquele jovem com outros grupos quaisquer, né? O que é que a gente percebe muitas vezes por aí? É que, eu não estou falando só de sexualidade, tá, gente? Mas o jovem que tem pouco conhecimento sobre as vertentes sociais, que é pouco orientado, né, que é pouco dinâmico dentro desse processo, ele fica lateralizado nos grupos de adolescentes, né? E isso é preocupante. Outra característica, que é a característica que se tem também de preocupação quando envolve orientação, é de comportamento sexual, gente. Infelizmente, esse é um ponto que envolve sexualidade que os pais hoje em dia já tem tempo, né? Tem as maiores dificuldades de lidar, que é sobre, né, como orientar esse comportamento sexual. Por exemplo, o meu filho gosta de pessoas do mesmo sexo dele. E agora o que fazer? Gente, orientação sexual. Você tem que orientar como se você estivesse orientando uma mulher, um homem que gosta de uma mulher, ou um homem que gosta de um homem, ou uma mulher que gosta de uma mulher, né? É difícil para os pais ainda aceitarem determinados comportamentos, mas a orientação deve ser a mesma, tá? A gente não modifica a orientação por causa de um comportamento. Ao contrário, ela precisa continuar a existir para a gente evitar os problemas que nós habitualmente encontramos, tá bom? Gente, eu tenho aqui só um noticiário para mostrar para vocês. Isso aqui não é um vídeo longo como aquele que a gente viu na aula passada, tá? Isso aqui é só um que fala sobre uma reportagem do Profissão Repórter que falou sobre essa questão da sexualidade, né? Eu vou só abrir aqui para vocês, só um minuto. Eu vou compartilhar aqui, gente, e só vocês me falam depois se está aparecendo e se vocês estão ouvindo. Peraí, ainda não. Peraí. Na escola. Vocês estão ouvindo, gente, vendo o vídeo, sim ou não? Sim. Então, Sim, professor. Eu tô doida pra fazer aquilo. Socorro, menina. Na igreja. E dentro de casa. Às vezes eu deixava umas camisinhas assim, fácil. O Profissão Repórter procurou os jovens para saber como a geração de hoje lida com o início da vida sexual. Bom, eu vim aqui para a cidade de Salvador por causa dessa pesquisa do IBGE. A habilidade agora tá raro. É raro a pessoa ter. Pela religião da gente só pode fazer isso depois de casar.
Mas não tem que aguente, né? Isso A cada 10 jovens cristãos hoje, 7 não são mais virgens. Nelson é o líder do movimento Eu Escolhi Esperar. E um dos apelidos que eles me chamam quando vem é donzelo. Eu não passo de eu ser virgem e vou casar virgem. Há mais de 40 anos, doutora Albertina orienta os adolescentes a prevenir doenças e gravidez. Pra não estar curtindo, estudando, mas posso fazer. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Provisão Repórter. Bom, eu vim aqui para a cidade de Salvador por causa desta pesquisa do IBGE. Eles fizeram entrevistas no ano passado com alunos do 9º ano do ensino fundamental em várias capitais do país. E Salvador, entre as capitais do Nordeste, é a que tem um percentual mais alto de alunos da 9ª série que já tinham tido a primeira relação sexual. Visitei 2 escolas, a escola pública Duque de Caxias e a escola particular Nossa Senhora da Soledade. As 2 escolas ficam a 2 quilômetros de distância uma da outra. A pesquisa do IBGE aponta que na escola pública o percentual de alunos da mesma idade que já tinham tido a relação sexual é bem maior do que os alunos da escola particular. Isso eu achei curioso, né? E eu queria entender o porquê, né? Eu achei interessante que as opiniões deles sobre esse assunto eram parecidas, né? Por exemplo, eu fiz uma pergunta: vocês achavam que existe uma idade correta para ter a primeira vez? Não existe idade correta. Não tem o tempo certo. A mulher tem que se sentir preparada, como o homem também. Isso vai mais por cabeça, entendeu? E aí, baseado na pesquisa, eu também perguntei na escola pública aqui. A maioria aqui é virgem? Minoria, com certeza. Aqui na escola, minoria. A virgindade agora tá raro. É raro a pessoa ter. O mais difícil hoje em dia é você achar uma pessoa de 17 anos ou mais virgem. Na escola particular, a opinião é diferente. E quem é virgem seria maioria ou minoria, vocês acham? Maioria. Muitos meninos? Muitos meninos são. Eu acho que os meninos não, mas as meninas a maioria. Nada te garante que seja verdade a resposta, né? Mas você tem que se basear em alguma coisa, né? Como comprovar. Percebo também que eles veem uma diferença entre meninos e meninas. Os meninos tratam como se fosse foi só a primeira, entendeu? E as meninas tratam isso como se fosse algo especial, muito marcante. Os homens é um troféu pro negócio deles. Eles se acham pegador. Aí depois a menina que fica falada. Fica feio assim, até pra uma menina perder a virgindade nova, né? Eu acho que se todo mundo sabe que aquilo é bom, por que não fazer? Não, assim, sua filha tem 12 anos de idade. Você vai gostar que ela perca a virgindade com 12 anos? Rapaz, minha filha é outra história. Não. Acho que eles sabem mais opressão pra ter essa primeira relação mais cedo. Já as meninas, elas... De quem? Acho que dos próprios colegas. Tipo assim, um menino de 18 anos falar que é virgem, muito vai ser zoado. Rola uma pressão social? Acontece isso? Rola muito isso. Rola. As meninas que não fizeram, né? Fica até apanhada. E essas 2 escolas que eu visitei, as 2 têm um trabalho justamente para conversar sobre sexualidade com os alunos, né? Paulo, como que você trabalha esse tema da sexualidade nas suas disciplinas? Onde a gente vai debatendo, eles vão trazendo as opiniões deles e eu vou oferecendo a eles o que a teologia fala, a filosofia fala. Agora, nessa unidade, estou trabalhando com o 3º ano. Ofereci os temas e mandei eles apresentarem os temas como teatro. Eu tô doida pra fazer aquilo. O quê, menina? Chega só com fogo. Só faça se sentir segura, porque ele vai querer 1, 2 e na terceira vai cair fora. Ele não presta, já te falei isso. Por que você falou isso? Ô, amiga. Bem-vindos, viu? Obrigada. Bem-vindos, nós estamos aqui na pressão. Nelson é o líder do movimento Eu Escolhi Esperar, criado há 2 anos. Ele cobra R$15 por pessoa para fazer palestras em igrejas evangélicas. Sexo é um tabu, virgindade é um tabu. A cada 10 jovens cristãos hoje, 7 não são mais virgens. Por que eu escolhi esperar, né? Porque esperar para o casamento, a gente tenta ajudar o jovem a entender as implicações de cada escolha, né? O que é essa lojinha aqui fora? Essa é a loja dos produtos da campanha. O grupo de Nelson tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Comprei uma feira. Por que as pessoas gostam tanto dessas
Eu acho que é porque escolher esperar é a melhor decisão, né? A cada semana, o grupo faz um seminário em uma cidade diferente. São 6 horas de palestras inspiradas nas experiências pessoais de Nelson. Eu decidi guardar o meu corpo para viver minhas experiências sexuais somente no casamento. Eu escolhi guardar meu coração para a única mulher da minha vida. Eu queria contrariar as estatísticas. A plateia tem em média 700 jovens. Eles cantam, dançam, se divertem e choram. Aqui é mais um exemplo de um casal abençoado que escolheu esperar no Senhor. Chile e Maia se conheceu aqui na igreja mesmo. Nós estamos juntos há 4 anos. 4 anos. E vocês vão casar? Vamos casar agora, dia 14 de setembro do mês 9. Tá chegando? Tá chegando, né? E a aliança aí? Coração a Deus. Eu tenho vários apelidos no meu trabalho. Quais que são? E um dos apelidos que eles me chamam quando vê é Donzelo. Eu não faço de eu ser virgem e vou casar virgem, junto com a pessoa que é virgem. Outro casal, Gabriel e Bianca, tem uma história diferente. Um casal? É. A gente vai casar em novembro. E a família de vocês apoiam? Ah, mais ou menos, né? Tem gente que sim, tem gente que não, tem gente que acha que a gente não precisa casar. É que a gente já tem uma filha, na verdade, né? A gente tem uma filha. Isso. Depois que minha filha já tinha nascido, que a gente conheceu a igreja, tudo, a gente começou a ler a Bíblia e daí a gente começou a ir. Mulher que usa o corpo para atrair o homem, vai atrair, não é um não, vai atrair muitos. Mas você vai atrair homens que querem o seu corpo, mas não vai atrair um homem que ama o teu coração. Entregar tudo, todas as áreas da sua vida, entregar seus Eu estou emocionada ali. Por quê? Porque... eu vou chorar de novo. O que aconteceu? Porque eu já tive outros relacionamentos e eu me senti, quando ele tava falando, parecia que tava falando pra mim. É para um casal que já teve relações antes, agora não ter mais. Vou falar que é fácil, é difícil. Vocês dormem juntos? Na mesma cama? Na mesma cama. E como é que faz? Dorme. Olha, amiga, ai meu Deus, fala. A minha primeira vez com meu namorado, eu já tinha 3 anos com ele. Conta mais. Você só tem 1 mês com ele, mas... Dá um fogo, menina, dá um fogo. Vou te dar um conselho. Fabiana e Iago namoram há 1 ano. E ele perdeu a virgindade antes do relacionamento com ela. Contou pra sua mãe, assim, tranquilo? Contei, agora não contei na hora. Nem no dia e contei depois de a gente ter no papo. Aí minha mãe veio falar. Aí minha mãe, Iago, quando acontecer com você, cuidado. Eu, oxe, mãe, já aconteceu. Já aconteceu? Não foi essa surpresa toda que ele tá falando, porque a gente não é bobo, né? Às vezes eu deixava umas camisinhas assim, fácil, e sumia, sabe? A ratoeira que a gente bota. Então... E como que é falar com sua família? Com minha mãe, tranquilo. Com meu pai é bem complicado. O relacionamento dela é mais com a mãe. Ela tem mais intimidade dela, mas assim é com a mãe. Engravidei dela, 17 anos. Com 17? 17. Que é a idade que ela tem agora. E aí, como é que é essa conversa também? Mas pra ela, não faço o que eu fiz não, viu? Acho que, essas são situações completamente diferentes. Eu não me encaixo no naipe, em minha mãe, muito em minha mãe, no que aconteceu com minha mãe, etc. Eu tenho mais pessoas pra conversar, mais pessoas pra estar ali, me conversando até na escola mesmo. A gente nunca teve essa proximidade, essa conversa assim, né, sobre o relacionamento. Tem que ter um repórter com uma câmera e uma luz ligada pra vocês terem essa conversa. Lógico. Eu imaginava que hoje a coisa ia ser mais aberta, né, pra falar. Sem dúvida. Eu pensei que fosse, mas não foi o caso que eu encontrei. É que não encontrou, nesse caso. Interessante isso. Era de se esperar que fosse mais aberta. Mas bom que tem a iniciativa da escola. Escola pública, eles criaram uma sala que eles chamam de sala da sexualidade. Na sala de aula o tempo é curto, a gente não tem como dar todas as informações. E eles precisam de um cantinho, porque assim, na maioria das vezes, eles querem conversar, eles procuram, mas eles querem
vamos dizer assim, o sigilo da conversa. Vem normalmente buscar o preservativo. Vendo que vocês distribuem camisinha, né? Disponibiliza. Vendo que vocês disponibilizam camisinha aqui na escola, pode ser que tenha gente que fale, mas aí isso vai encorajar as crianças a fazer. Como você responderia para as pessoas? A gente sofre esse preconceito também, não tem a menor dúvida. E eu não concordo com isso, porque a gente está trabalhando com a prevenção, a gente está prevenindo, está mostrando para ele como é que eles previnem. As pessoas acham que isso é incentivo, e na verdade você está tentando minimizar o problema, tipo meia hora antes. Tudo bom? A gente não fala direto da sexualidade, tá bom? Essa que é a diferença. A gente começa a discutir nutrição, aquele é o psicólogo, aquela é nutricionista. Então a gente vai aos poucos, né? Aos poucos, se não vai direto, não vai conseguir. Estamos na Casa do Adolescente, um serviço público que oferece tratamento médico e psicológico para jovens de até 20 anos. A gente pode entrar, participar? Hoje a reunião é sobre saúde e sexualidade. Você acha que adolescente conhece pílula? Adolescente conhece camisinha? Há mais de 40 anos, doutora Albertina orienta os adolescentes a prevenir doenças e gravidez. Você acha que a camisinha estoura? Para estourar, vamos pular, vamos bater corda com ele, Stephanie está grávida de 5 meses. Ela só tem 14 anos. Aqui é a placenta, e aqui, aqui, E aqui é o cordão, aqui que é o cordão. Ela veio até aqui para fazer o pré-natal. Vem cá um pouquinho, vem aqui. Ela não está indo para a escola? Não. Quanto tempo já? Já nem sei mais. Ela não está indo mais nenhum dia. Desde quando ela soube, ela não foi mais. Vim no médico é briga. Para vir para cá foi outra briga. O tempo todo resmungando, eu não quero, eu não vou, é longe, eu tenho que andar, eu tô cansada. Se ela puder dormir o dia inteiro, ela dorme. Você ainda sai? Não. Parou? Faz tempo. Ela sabia sambar, ela falou pra mim que sabia sambar. Sabia? Sabe, né? Sambar Sei ainda, mas não gosto mais de dançar, não. Por quê? Stephanie perdeu a virgindade com 13 anos e nunca tomou anticoncepcional. Às vezes, assim, eu fico pensando, né? Que não era pra mim engravidar agora cedo, né? Pra mim estar curtindo, estudando. Mas o que posso fazer? Olha só o rapaz aqui. E aí, Michael? Tudo bem? Tudo bem com você? Graças a Tudo Deus. bem? Maicon é namorado de Shirley. Eles resolveram esperar até o casamento. Nós estamos juntos há 4 anos. 4 anos. Vamos casar agora dia 14 de setembro. E aí? É o nosso famoso donzelo. Um é casado, o outro já tem namorada e já são adultos. Agora Eles o já Michael são. ainda é criança. O Michael ainda é... Tô crescendo, né, mãe? Tá crescendo. O que você acha dessa história dele casar virgem? Ah, legal, né? Só que no mundo de hoje a gente fica meio em dúvida. Eu escolhi esperar. Ah, você escolheu esperar. Tá certo. Pois eu não tive paciência. Não sei se vocês viram, mas eu vou mostrar aqui um calendário que ele elimina. Eu vi. Que ele elimina cada dia. Todos esses X aqui, ó. Todos. Esse aqui é ele que marca. Ele que fez? Marca. Tá contando os dias pra ter a primeira vezinha dele. Onde que eles estão nessa foto? Ah, num calçadão. As fotos são para a festa de casamento. Mas a lua de mel de vocês vai ser aonde? Caldas Novas. Era pra você ter beijado. Não vou beijar também, não. Beijo, Vai, amor. faz assim. Mas você subiu isso? Vai, faz assim. Que? Mulher tem que ser submissa? Pegou essa daí, né? Eu vi. São cabeça e ela é a mulher, então... Submissa não quer dizer, tipo assim, mandar. É, não quer dizer isso. Nem toda a família de Shirley optou por esperar. A irmã mais nova não é mais virgem. O Shirley e o Michael, o namoro deles é mais sério. A Heloína Gente, essa reportagem ela é quebrada mesmo, a gente não tem ela completa, né? Eu não consegui baixar ela completa do YouTube. Mas o que é importante a gente avaliar dentro do que a gente viu, né?
a gente conseguiu perceber que quando a gente fala daquela questão do pai e da mãe, vocês viram quando o pai falou assim, não, é porque o envolvimento da filha é mais com a mãe, né? Então, muitas vezes o pai, ele acha que quem tem que falar sobre isso com o filho, homem, é ele, e que quem tem que educar a menina é a própria mãe, né? Nós não temos, gente, essa característica, né? A gente não pode achar que existe essa regra geral, né? E quando a gente vai para a escola, que apareceu aquela professora lá de matemática falando sobre, não, olha, disponibilizar é uma coisa, né? E tudo mais. Ou seja, ainda existe um problema muito grande em cima disso. Qual é o problema? Se você disponibiliza, se você dá, isso não é incentivar o adolescente a ter relação sexual. Vocês percebem que eles, entre si, já têm os conceitos, já sabem o que achar sobre o sexo, né? Sabem sobre a dinâmica social que envolve, né? E muitas vezes eles precisam de uma orientação, porque a nossa própria vivência nos ensina a perceber, né, essa dinâmica sexual que envolve. Alguém tem alguma pergunta, gente, a fazer? Sim ou não? Karine, Gabriel? Não, professor. Não, professor. Não? Perfeito. Então, olha só, gente, como eu falei para vocês, falei também para o Sábio, né, 9h30 agora, eu já tenho uma audiência, então eu vou só me arrumar para poder participar. Eu queria agradecer mais uma vez a paciência de vocês, né, com o início da plataforma, que demorou um pouco. Daqui a pouco também já vou tentar colocar na plataforma a aula gravada de vocês. E a partir da semana que vem, a gente dá continuidade a essa percepção ainda que está envolvendo o subjetivo do adolescente. Tá bom? Então, gente, obrigado pela presença de todos. Tenham um bom dia e até a próxima semana. Tá? Um abraço. Tchau, professor. Bom final de semana. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Igualmente.